Introdução. Os outros 90%. Em maio de 2000, semanas antes do anúncio do primeiro esboço do genoma humano, um caderno começou a circular entre alguns cientistas sentados no bar, em frente ao laboratório Cold Spring Harbor, no estado de Nova York. Todos estavam muito entusiasmados com a próxima fase do projeto Genoma Humano, em que a sequência de DNA seria dividida em suas partes funcionais, os genes. O caderno continha uma aposta em bolão, os palpites do grupo mais bem informado no planeta sobre uma questão intrigante: de quantos genes se constitui o ser humano? A cientista veterana Lee Hoven, que liderava um grupo trabalhando na decodificação dos cromossomos 14 e 15, bebericava sua cerveja enquanto refletia sobre a questão. Os genes produzem proteínas, os tijolos da vida, e a mera complexidade do ser humano tornava provável que o número fosse alto. Maior que o do camundongo, com certeza, que possui 23.000 genes. Provavelmente também maior que o do trigo, que tem 26.000 genes. E, sem dúvida, bem maior que o do verme. C. elegans, uma das espécies favoritas dos biólogos de laboratório, com seus 20.500 genes. Os palpites em média superavam os 55.000 genes e chegavam a 150.000. Mas os conhecimentos de Hoven a levaram a um palpite mais modesto. Ela apostou em 41.440 genes naquele ano e, no seguinte, arriscou que teríamos 25.947 genes. Em 2003, com a divulgação do número real de genes e a conclusão do sequenciamento do genoma humano, Hoven ganhou o bolão. Seu palpite foi o mais baixo dentre todas as 165 apostas, e a contagem de genes era inferior ao que qualquer cientista havia previsto. Com quase 20.000 genes, o genoma humano nem chega a superar o do verme. C. elegans tem metade dos genes de um pé de arroz, e até a humilde pulga de água ultrapassa esse número, com 31.000 genes. Nenhuma dessas espécies é capaz de falar, criar ou ter pensamentos inteligentes. Você pode pensar, assim como os cientistas que participaram do bolão, que o ser humano deveria ter muito mais genes que gramíneas, vermes e pulgas. Afinal, genes constroem proteínas, e proteínas constroem corpos. Com certeza um corpo tão complexo e sofisticado quanto o humano precisaria de mais proteínas e, portanto, de mais genes do que um verme. Mas esses 20.000 genes não controlam nosso corpo sozinhos. Não estamos sós. Cada pessoa é um superorganismo, uma coletividade de espécies vivendo lado a lado, em cooperação, para controlar o corpo que nos sustenta. Nossas células, embora bem maiores em volume e peso, são superadas à razão de 10 para 1 pelas células dos micróbios que moram dentro da gente sobre nosso corpo. Esses 100 trilhões de micro-organismos, conhecidos como a microbiota,
São predominantemente compostos por bactérias, seres microscópicos, constituídos de uma só célula. Junto com elas, há outros, vírus, fungos e arqueias. Os vírus são tão pequenos e simples que colocam em xeque o conceito do que seria necessário para constituir a vida, pois dependem das células de outras criaturas para se replicarem. Os fungos que vivem em nós em geral são levedos, organismos mais complexos do que bactérias, mas ainda assim unicelulares. As arqueias formam um grupo semelhante às bactérias, mas suas diferenças, em termos evolutivos, são tão significativas quanto as que separam as plantas dos animais. Juntos, os micro-organismos vivendo no corpo humano somam 4,4 milhões de genes. Esse é o microbioma, o genoma coletivo de nossa microbiota. Esses genes cumprem seu papel no controle de nosso corpo junto com nossos 20.000 genes humanos. Segundo esses números, você é apenas 0,5% humano. Agora já sabemos que o genoma humano deve sua complexidade não somente ao número de genes que contém, mas também às muitas combinações de proteínas que esses genes são capazes de produzir. No caso dos humanos e de algumas outras espécies, eles são capazes de desempenhar mais funções do que poderíamos pensar à primeira vista. Além disso, os genes de nossos micróbios acrescentam ainda mais complexidade a essa mistura, oferecendo com maior facilidade ao corpo humano serviços que evoluíram rapidamente. Uma árvore da vida simplificada, mostrando os 3 domínios e os 4 reinos do domínio eucaria. Até recentemente, para estudar esses micro-organismos, tínhamos que cultivá-los em placas de Petri cheias de componentes sanguíneos, tutano ósseo ou açúcares, suspensos em geleia. Só que essa era uma tarefa difícil, pois já vimos que a maioria das espécies que moram no intestino humano morre quando é exposta ao oxigênio. Além disso, para que os micro-organismos das placas crescessem, precisávamos adivinhar quais eram os nutrientes, a temperatura e os gases necessários à sua sobrevivência. Se não descobríssemos isso tudo, não era possível aprender mais sobre a espécie em questão. Era mais ou menos como conferir quem faltou à aula fazendo uma chamada. Se você não chama algum nome, não tem como saber se a pessoa está ali. Felizmente, os avanços da tecnologia hoje permitem o sequenciamento do DNA de forma rápida e barata. Graças aos esforços dos cientistas do projeto Genoma Humano, e mesmo aqueles componentes que você não estava esperando encontrar podem ser detectados. Conforme o projeto Genoma Humano ia chegando ao fim, as expectativas aumentavam. O projeto era visto como a chave para nossa humanidade, a maior obra de Deus, e uma biblioteca contendo o segredo de todas as doenças. Quando o primeiro esboço ficou pronto em junho de 2000, vários anos adiantado, e sob um orçamento de 2,7 bilhões de dólares, o presidente norte-americano Bill Clinton declarou:
Hoje estamos aprendendo o idioma em que Deus criou a vida. Estamos ficando cada vez mais impressionados pela complexidade, beleza, maravilha do dom mais divino e sagrado de Deus. Com esse profundo conhecimento novo, a humanidade está à beira de ganhar um imenso e novo poder de cura. A ciência do genoma terá um impacto real sobre a nossa vida. E, ainda mais, sobre a vida de nossos filhos. Ela vai revolucionar o diagnóstico, a prevenção e o tratamento da maioria, se não de todas, as doenças humanas. Mas, nos anos que se seguiram, jornalistas científicos do mundo inteiro começaram a expressar sua decepção com a contribuição que o conhecimento da sequência completa do nosso DNA tinha dado à medicina. Embora decodificar nosso livro de instruções tenha sido uma realização indiscutível que fez diferença para o tratamento de diversas doenças importantes, isso não foi suficiente para revelar o que esperávamos descobrir sobre a causa de muitas delas. Buscar diferenças genéticas comuns a pessoas que têm uma enfermidade específica não se mostrou útil para identificar vínculos diretos entre os genes e as doenças, como se esperava. Com frequência, algumas doenças foram associadas a dezenas ou centenas de variantes de genes, mas raras vezes uma dada variante genética determinou diretamente o aparecimento de dada doença. O que deixamos de perceber na virada do século foi que aqueles 20.000 genes não são a história toda. A tecnologia de sequenciamento do DNA inventada durante o projeto Genoma Humano tornou possível outro grande projeto de sequenciamento genético que recebeu bem menos atenção da mídia, o projeto Microbioma Humano. Em vez de examinar o genoma de nossa própria espécie, o PMH foi criado para identificar as espécies presentes no corpo humano, no microbioma, através de seu DNA. A dependência de placas de Petri e a superabundância de oxigênio já não seriam obstáculos à pesquisa de nossos coabitantes. Com um orçamento de 170 milhões de dólares e um programa de 5 anos de sequenciamento de DNA, o PMH deveria interpretar o código genético de micro-organismos vivendo em 18 habitats diferentes no corpo humano, o que equivalia a processar dezenas de vezes mais dados que o PGH. Era uma pesquisa bem mais abrangente dos genes tanto humanos quanto microbianos que constituem uma pessoa. Na conclusão da primeira fase de pesquisas do projeto Microbioma Humano em 2012, nenhum líder mundial fez qualquer declaração triunfante. Apenas um punhado de jornais tocou no assunto. Mas o PMH viria a revelar mais sobre o que significa ser humano atualmente do que nosso genoma jamais foi capaz. Desde o início da vida, as espécies exploram umas às outras, e os micróbios têm se mostrado particularmente eficientes em sobreviver nos lugares mais esquisitos. Dado seu tamanho microscópico, o corpo de outro organismo, sobretudo de uma grande criatura vertebrada como o ser humano, representa não apenas um nicho individual,
mas todo um mundo de habitats, ecossistemas, oportunidades. Tão variável e dinâmico quanto nosso planeta Terra, o corpo humano possui um clima químico que vai e vem com marés hormonais, paisagens complexas que mudam conforme envelhecemos. Para os micro-organismos, isso é o paraíso. Evoluímos lado a lado com bactérias e fungos desde bem antes de sermos humanos. Antes mesmo de nossos ancestrais serem mamíferos. Cada animal, da menor das moscas drosófilas à maior das baleias, é um mundo para os micróbios. Apesar da imagem negativa de germes causadores de doenças com que muitos deles foram taxados, pode ser extremamente recompensador servir de abrigo a essas formas de vida em miniatura. A lula havaiana, que tem olhos grandes e é colorida como um personagem de animação, conseguiu diminuir uma grande ameaça à sua vida quando convidou apenas uma espécie de bactéria bioluminescente para viver em uma cavidade especial embaixo de sua barriga. Nesse local, a bactéria conhecida como a Live Fischeri converte alimento em luz, de modo que, ao ser vista de baixo, a lula brilha. Isso oculta sua silhueta em contraste com a superfície do oceano iluminada pela lua, camuflando-a de predadores que se aproximem por baixo. A lula deve essa proteção aos seus habitantes bacterianos, que por sua vez devem a ela seu lar. Embora servir de casa a uma fonte de luz microbiana possa parecer uma forma especialmente inventiva de aumentar as chances de sobrevivência, a lula está longe de ser a única espécie animal que deve sua vida aos micróbios que abriga em seu corpo. As estratégias de vida são muitas e variadas, e a cooperação entre macro e micro-organismos tem sido uma força propulsora da evolução desde que os seres vivos com mais de uma célula surgiram pela primeira vez, 1,2 bilhão de anos atrás. Quanto mais células compõem um organismo, mais micróbios podem viver nele. De fato, animais grandes como as vacas são conhecidos por sua hospitalidade às bactérias. Bovinos comem grama e, se precisassem confiar apenas em seus próprios genes, conseguiriam extrair pouquíssimo valor nutricional de sua dieta fibrosa. Para digerir esse tipo de alimento, são necessárias proteínas especializadas, chamadas enzimas, capazes de decompor as moléculas duras das membranas celulares da grama. Como as mutações genéticas dependem de mudanças aleatórias no código do DNA que só podem ocorrer a cada geração de organismos, esse processo levaria milênios se as vacas tivessem que desenvolver sozinhas os genes que formam essas enzimas. Um jeito mais rápido de adquirir a capacidade de absorver os nutrientes da grama seria terceirizar a tarefa para especialistas, os micróbios. As 4 câmaras do estômago bovino abrigam populações na casa dos trilhões de micro-organismos cuja função é quebrar as fibras das plantas. O bolo alimentar, uma bola sólida de fibra vegetal, viaja para lá e para cá,
entre a moagem mecânica da ruminação da vaca e a decomposição química realizada pelas enzimas produzidas pelos micro-organismos que vivem em seu intestino. Para os micróbios, é rápido e fácil adquirir os genes necessários para fazer isso, já que seu tempo de geração, e portanto as oportunidades de mutações e evolução, costuma ser inferior a um dia. Se a lula havaiana e as vacas podem se beneficiar ao se aliarem aos micróbios, por que nós, humanos, não poderíamos fazer o mesmo? Não. Comemos grama, nem temos um estômago dividido em 4 câmaras, mas temos nossas próprias especializações. Nosso estômago é pequeno e simples, e existe apenas para misturar a comida, adicionar algumas enzimas para a digestão e um pouco de ácido para matar os micro-organismos indesejados. Mas, ao final do intestino delgado, onde a comida é decomposta por ainda mais enzimas e incorporada ao sangue por uma espécie de tapete de protuberâncias semelhantes a dedos que lhe dão uma área equivalente à de uma quadra de tênis, atinge-se uma cavidade, semelhante a uma bola, que marca o início do intestino grosso. Esse anexo, que parece uma bolsa e fica no canto inferior direito do tronco, é chamado de seco e é o centro da comunidade microbiana do corpo humano. Do seco pende um órgão que tem a fama de só existir para causar dor e infecções, o apêndice. Seu nome completo, apêndice vermiforme, refere-se a sua aparência, semelhante a um verme, mas poderia ser igualmente comparado com uma larva ou uma cobra. O apêndice varia de comprimento, de diminutos 2 cm a longos 25 centímetros, e, às vezes, uma pessoa pode ter 2 deles, ou nenhum. Segundo a opinião popular, estaríamos melhor sem ele, já que há 100 anos se diz que esse órgão não tem nenhuma função. Na verdade, o homem que enfim enquadrou a anatomia dos animais em um esquema evolutivo elegante é aparentemente responsável pela persistência desse mito. Charles Darwin, em A Descendência do Homem, uma continuação de A Origem das Espécies, incluiu o apêndice em uma discussão sobre órgãos rudimentares. Após compará-lo com apêndices maiores em muitos outros animais, Darwin chegou à conclusão de que o apêndice era um vestígio evolutivo, gradualmente definhando à medida que a alimentação dos seres humanos mudava. Com poucos indícios contrários, a condição residual do apêndice praticamente não foi questionada nos 100 anos que se seguiram, e a ideia de sua inutilidade foi crescendo devido à sua tendência a causar transtornos. A comunidade médica passou a considerá-lo tão inútil que, na década de 1950, a remoção do apêndice se tornou um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados no mundo desenvolvido. Uma apendectomia costumava até ser oferecida como bônus durante outras cirurgias abdominais. A certa altura, um homem tinha uma chance em 8 de ter seu apêndice removido durante a vida, enquanto para as
Mulheres, essa chance era de 1 em 4. Cerca de 5% a 10% das pessoas sofrem de apendicite em certo estágio da vida, geralmente antes de terem filhos. Sem tratamento, metade delas morreria. Surge assim um paradoxo. Se a apendicite fosse uma doença que ocorresse naturalmente, levando à morte com frequência em uma idade prematura, o apêndice teria sido eliminado pela seleção natural. Aqueles com apêndices suficientemente grandes para serem infectados morreriam, não raro antes de se reproduzir, deixando portanto de transmitir seus genes formadores de apêndices. Com o tempo, cada vez menos pessoas teriam apêndice, e esse órgão acabaria se perdendo. A seleção natural teria preferido as pessoas sem apêndice. A suposição de Darwin de que o apêndice era uma relíquia de nosso passado poderia ter sido convincente se as consequências de possuí-lo não fossem muitas vezes fatais. No entanto, existem duas explicações para a persistência desse órgão que não são mutuamente exclusivas. A primeira sugere que a apendicite é um fenômeno moderno, acarretado pela mudança ambiental. Assim, mesmo um órgão inútil pode ter persistido no passado apenas por haver se mantido longe de problemas. A outra é que o apêndice, longe de ser um vestígio maligno de nosso passado evolutivo, na verdade oferece à saúde benefícios que superam seu lado negativo, fazendo sua presença valer a pena apesar do risco de apendicite. Ou seja, a seleção natural prefere aqueles que têm apêndice. A questão é: por quê? A resposta está em seu conteúdo. O apêndice, com um comprimento médio de 8 centímetros e largura de 1 centímetro, forma um tubo protegido do fluxo da comida, na maior parte já digerida, que passa por sua entrada. Mas em vez de ser só um filamento atrofiado de carne, na verdade ele está repleto de células e moléculas imunes especializadas que não são inertes, pelo contrário, são parte integrante do sistema imunológico, protegendo, cultivando e se comunicando com uma coletividade de micróbios. Dentro do apêndice, esses micro-organismos formam um biofilme, uma camada de indivíduos que se apoiam mutuamente, deixando de fora bactérias que possam causar dano. Portanto, o apêndice, longe de não ter função, parece ser o refúgio proporcionado pelo corpo humano a seus habitantes microbianos. Como um pé de meia guardado para uma emergência, esse estoque microbiano vem a calhar em tempos de dificuldades. Após um episódio de intoxicação alimentar ou uma infecção gastrointestinal, o intestino pode ser repovoado por seus habitantes normais, que estavam escondidos no apêndice. Pode parecer uma apólice de seguro corporal meio exagerada, mas as infecções intestinais, como disenteria, cólera e giardíase, só foram eliminadas no mundo ocidental nas últimas décadas. Medidas de saneamento básico, com sistemas de esgoto e estações de tratamento de água, acabaram com essas doenças nos países desenvolvidos,
mas, no mundo, uma dentre cada 5 mortes na infância ainda é causada por diarreia infecciosa. Para aqueles que resistem e sobrevivem, é provável que possuir um apêndice acelere sua recuperação. Só no contexto de uma condição de saúde relativamente boa é que passamos a acreditar que o apêndice não tem nenhuma função. Na verdade, as consequências negativas da retirada do apêndice têm sido mascaradas pelo estilo de vida moderno e higienizado. Ao que se revela, a apendicite é mesmo um fenômeno moderno. Na época de Darwin, era algo extremamente raro, causando pouquíssimas mortes, de modo que podemos talvez perdoá-lo por pensar que o apêndice era uma simples sobra da evolução que não ajudava nem atrapalhava. A apendicite tornou-se comum no fim do século XIX, com os casos em um hospital britânico disparando de uma taxa estável de 3 ou 4 pessoas por ano antes de 1890 para 113 casos por ano em 1918, um aumento verificado em todo o mundo industrializado. O diagnóstico nunca foi um problema, a forte cólica, seguida de uma rápida autópsia se o paciente não sobrevivesse, revelava a causa da morte. Mesmo antes que a apendicite se tornasse tão comum, muitas explicações foram oferecidas para esse aumento do consumo exagerado de carne, manteiga e açúcar ao bloqueio dos seios paranasais e dentes cariados. Naquela época, chegou-se à conclusão de que a redução da quantidade de fibras em nossa dieta era a causa principal, mas outras hipóteses ainda existem, inclusive uma que responsabiliza a maior pureza da água e a melhoria nas condições higiênicas, justamente o desenvolvimento que pareceu tornar o apêndice inútil. No entanto, qualquer que seja a resposta, a partir da Segunda Guerra Mundial, nossa memória coletiva esqueceu o aumento dos casos de apendicite, dando-nos a impressão de que isso é esperado, embora indesejável, da vida normal. Mesmo no mundo moderno, desenvolvido, conservar o apêndice ao menos até a fase adulta pode se mostrar benéfico, protegendo-nos de infecções gastrointestinais recorrentes, de disfunções imunológicas, câncer no sangue, algumas doenças autoimunes e até ataques cardíacos. De algum modo, seu papel como santuário da vida microbiana nos traz todos esses benefícios. Além de mostrar que está longe de ser inútil, a presença revela algo ainda maior: os nossos micróbios são importantes para o nosso corpo. Parece que não estão apenas pegando carona, mas prestando um serviço importante o suficiente para que, na evolução de nosso intestino, tenha sido reservado um espaço para servir de refúgio e mantê-los em segurança. A questão é: que micro-organismos estão lá e o que exatamente fazem por nós? Embora saibamos há várias décadas que os micróbios em nosso corpo nos oferecem certos benefícios, como sintetizar algumas vitaminas essenciais, decompor fibras duras de plantas, o grau de interação entre nossas células e as
dele só foi descoberto recentemente. No final da década de 1990, usando as ferramentas da biologia molecular, os microbiologistas deram um grande salto e descobriram mais sobre nosso estranho relacionamento com nossa microbiota. As novas tecnologias de sequenciamento do DNA são capazes de nos informar quais micróbios estão presentes em nossa microbiota, e assim podemos situá-los em seu local apropriado na árvore da vida. Nessa hierarquia do domínio, para o reino, depois filo, classe, ordem, família, gênero, espécie e cepa, os indivíduos vão ficando cada vez mais intimamente relacionados entre si. De baixo para cima, nós, os humanos, gênero, Homo, e epíteto específico, Sapiens. Somos grandes antropóides, família, Hominidae, situados junto com os macacos e alguns outros animais na categoria dos primatas, ordem primatas. Todos nós, primatas, pertencemos, com nossos colegas peludos bebedores de leite, ao grupo dos mamíferos, classe Mammalia, que se enquadram então no grupo que contém os animais vertebrados, filo Chordata. E, finalmente, entre todos os animais, vertebrados ou não, pense na lula, por exemplo, no reino Animalia, domínio Eucaria. As bactérias e outros micro-organismos, excetuando-se os vírus, que desafiam qualquer categoria, se enquadram nos outros grandes ramos da árvore da vida, pertencendo não ao Animalia, mas ao seu próprio reino e domínio. Um segmento de DNA particularmente útil, o gene 16srRNA, é tipo 1. Código de barras para as bactérias, fornecendo uma rápida identificação sem a necessidade de sequenciar um genoma bacteriano inteiro. Quanto mais os códigos dos genes 16srRNA se assemelham, mais intimamente relacionadas estão essas espécies, e mais ramos e galhos da árvore da vida compartilham. O sequenciamento do DNA, porém, não é a única ferramenta que temos à disposição para responder às perguntas sobre nossos micróbios, especialmente no tocante ao que cada micro-organismo faz. Quando deparamos com esses mistérios, costumamos nos voltar para os camundongos, em particular, os livres de germes. As primeiras gerações desses seres indispensáveis aos laboratórios nasceram de cesariana e foram mantidas em câmaras de isolamento para que não fossem colonizadas por micro-organismos benéficos nem prejudiciais. Dali em diante, a maioria dos camundongos livres de germes nascem simplesmente em isolamento, de mães livres de germes, numa linhagem esterilizada de roedores livres de micróbios. Mesmo sua comida e suas instalações são expostas à radiação e embaladas em recipientes esterilizados, para evitar qualquer contaminação dos camundongos. Transferi-los entre suas
gaiolas que mais parecem bolhas é uma grande operação que envolve vácuos, substâncias químicas antimicrobianas. Ao comparar camundongos livres de germes com camundongos convencionais dotados de seu pleno complemento de micróbios, os pesquisadores conseguem avaliar os exatos efeitos de se possuir uma microbiota. Eles podem até colonizar camundongos livres de germes com uma única espécie de bactéria, ou um pequeno conjunto de espécies, para ver como cada grupo contribui para a biologia de um camundongo. Do estudo desses camundongos notobióticos, que abrigam vida conhecida, obtemos uma ideia da ação dos micro-organismos em nosso corpo também. Claro que eles não são iguais a nós. E às vezes resultados de experimentos em camundongos são radicalmente diferentes daqueles em seres humanos, mas são uma ferramenta de pesquisa muito útil e com frequência nos oferecem pistas cruciais. Sem modelos roedores, a ciência médica iria progredir a 1/1000º de sua velocidade. Foi usando camundongos livres de germes que o maior expoente da ciência do microbioma, o professor Jeffrey Gordon da Universidade de Washington em Saint Louis, Missouri, descobriu um indício notável de quão fundamental é a microbiota para a manutenção de um corpo saudável. Ele comparou o intestino de camundongos livres de germes com o de camundongos convencionais. Descobriu que, sob a orientação das bactérias, as células que revestem a parede do intestino dos camundongos estavam liberando uma molécula que alimentava os micróbios, encorajando-os a fixar residência ali. A presença de uma microbiota não altera apenas a química do intestino, mas também sua morfologia. As protuberâncias semelhantes a dedos crescem mais por insistência dos micro-organismos, tornando a área de sua superfície grande o suficiente para captar a energia necessária dos alimentos. Estimou-se que os ratos precisariam de cerca de 30% a mais de alimentos se não fossem os micróbios. E não são somente nossos coabitantes que se beneficiam em viver em nosso corpo, nós também. Nosso relacionamento com eles não é só de tolerância, mas de encorajamento. Essa descoberta, combinada com as potencialidades do sequenciamento do DNA e estudos de camundongos livres de germes, deu início a uma revolução na ciência. O projeto Microbioma Humano, dirigido pelos Institutos Nacionais da Saúde dos Estados Unidos, junto com muitos outros estudos em laboratórios no mundo inteiro, revelaram que dependemos radicalmente de nossos micróbios para sermos saudáveis e felizes. O corpo humano, tanto por dentro quanto por fora, forma uma paisagem de habitats tão diversificados como quaisquer outros na Terra. Assim como os ecossistemas do planeta são povoados por diferentes espécies de plantas, animais, os habitats do corpo humano abrigam diferentes comunidades de micróbios. Somos, como todos os animais, um tubo sofisticado. O alimento entra por uma extremidade e sai pela outra. Vemos que a pele cobre nossa superfície
externa, mas a superfície interna de nosso tubo também é externa, igualmente exposta ao ambiente. Enquanto as camadas da pele nos protegem de intempéries, micro-organismos invasores e substâncias nocivas, as células do trato digestivo também precisam nos manter em segurança. Nosso verdadeiro interior não é o trato digestivo, mas os tecidos e órgãos, músculos e ossos que estão armazenados entre o interior e o exterior de nossos eus tubulares. A superfície de um ser humano, então, não é apenas sua pele, mas as voltas, sulcos e dobras de seu tubo interior também. Mesmo os pulmões, a vagina e o trato urinário contam como o lado de fora, como partes da superfície, quando você vê o corpo dessa forma. Não importa se na parte de dentro ou de fora. Toda essa superfície é uma moradia em potencial para os micróbios. Alguns locais são mais valorizados que outros, e comunidades densas como cidades se formam em lugares nobres, ricos em recursos, como os intestinos, enquanto grupos mais esparsos de espécies ocupam áreas mais rurais ou hostis, como os pulmões e o estômago. O projeto Microbioma Humano teve como intuito caracterizar essas comunidades, recolhendo amostras de micro-organismos de 18 locais nas superfícies interna e externa do corpo humano, em centenas de voluntários. Durante os 5 anos do PMH, microbiologistas moleculares supervisionaram algo que foi a versão biotecnológica da Era Dourada da descoberta de espécies, dos armários impregnados de formol e repletos de coleções de aves e mamíferos descobertos e nomeados por exploradores biólogos nos séculos XVIII e XIX. O corpo humano é, ao que se revela, um tesouro de grupos e espécies novas para a ciência, muitas delas presentes em apenas um ou dois dos voluntários participantes no estudo. Cada pessoa está longe de abrigar um mesmo conjunto de micróbios. Pelo contrário, pouquíssimos grupos de bactérias são comuns a todo o mundo. Cada um de nós contém comunidades de micro-organismos tão singulares quanto nossas impressões digitais. Embora os detalhes mais sutis de nossos habitantes sejam específicos a cada um de nós, todos abrigamos micróbios semelhantes nos níveis hierárquicos maiores. As bactérias que moram no seu intestino, por exemplo, se assemelham mais às bactérias no intestino da pessoa sentada ao seu lado do que às que habitam nas articulações de seus dedos. Além disso, apesar de termos comunidades diferentes, as funções que elas desempenham costumam ser indistinguíveis. O que a bactéria faz por você, a bactéria B pode fazer pelo seu melhor amigo. Das planícies áridas e frescas da pele e dos antebraços às florestas úmidas e quentes da virilha e à acidez e ao ambiente quase desprovido de oxigênio do estômago, cada parte do corpo oferece um lar para os micróbios capazes de evoluir de forma a explorá-la. Mesmo dentro de um mesmo habitat, nichos diferentes abrigam espécies diferentes. A pele,
com seus 2 metros quadrados. Contém tantos ecossistemas quanto as paisagens das Américas, mas em miniatura. Os ocupantes da pele rica em sebo da face e das costas são tão diferentes daqueles dos cotovelos secos expostos quanto as florestas do Panamá. Diferem das rochas do Grande Canyon. Se o rosto e as costas são dominados por espécies pertencentes ao gênero Propionibacterium, que se alimentam das gorduras liberadas pelos poros densamente comprimidos nessas áreas, os cotovelos e os antebraços abrigam uma comunidade bem mais diversificada. As áreas úmidas, incluindo o umbigo, as axilas e as virilha, são o lar das espécies Corynebacterium e Staphylococcus, que adoram a umidade e se alimentam do nitrogênio no suor. Essa segunda pele microbiana proporciona uma dupla camada de proteção para o verdadeiro interior do corpo, reforçando a inviolabilidade da barreira formada pelas células da pele. Bactérias invasoras com intenções maldosas lutam para conquistar seu lugar nessas cidades fronteiriças fortemente protegidas e enfrentam um ataque de armas químicas enquanto isso. Talvez ainda mais vulneráveis à invasão sejam os tecidos moles da boca, que precisam resistir à colonização por uma enxurrada de intrusos que vêm contrabandeados na comida e flutuando no ar. Da boca de seus voluntários, pesquisadores do projeto Microbioma Humano extraíram não apenas uma amostra, mas 9, cada uma de um local ligeiramente diferente. Esses 9 locais, com poucos centímetros de distância entre eles, ao que se revelou, abrigavam comunidades perceptivelmente distintas, constituídas de cerca de 800 espécies de bactérias dominadas pela espécie Streptococcus e um punhado de outros grupos. O Streptococcus tem má fama devido às muitas espécies que causam doenças, da faringite estreptocócica à fascite necrosante, uma infecção devoradora da carne. Mas muitas outras espécies nesse gênero apresentam um comportamento impecável, expulsando os seres malignos que atacam essa vulnerável entrada para o corpo. Claro que essas distâncias minúsculas entre os locais das amostras dentro da boca podem parecer insignificantes para nós, mas para os micróbios são como vastas planícies, cadeias de montanhas com climas tão diversos quanto o do norte da Escócia e o do sul da França. Imagine, então, o salto climático da boca até as narinas. A piscina viscosa de saliva sobre um leito de rocha escarpado substituída por uma floresta cabeluda de muco e poeira. As narinas, como seria de esperar do seu papel de porteiro na entrada para os pulmões, abrigam uma grande variedade de grupos bacterianos, alcançando umas 900 espécies, incluindo grandes colônias de Propionibacterium, Corynebacterium, Staphylococcus e Murachella. Descendo pela garganta rumo ao estômago, a enorme diversidade de espécies se reduz de forma drástica.
Por ser muito ácido, o estômago mata muitos dos micro-organismos que entram junto com a comida, e só se conhece uma espécie que com certeza reside ali permanentemente em algumas pessoas. Helicobacter pylori, cuja presença pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Desse ponto em diante, o percurso pelo trato digestivo vai revelando uma densidade e diversidade cada vez maior de micróbios. O estômago se abre para o intestino delgado, onde o alimento é rapidamente digerido por nossas próprias enzimas incorporado à corrente sanguínea. Mas ainda existem micro-organismos aqui. Há cerca de 10.000 indivíduos em cada mililitro de conteúdo no início do intestino delgado. Esse número chega a incríveis 10 milhões por mililitro. Em sua porção final, onde o intestino delgado encontra o ponto inicial do intestino grosso, o intestino humano. Fora do abrigo criado pelo apêndice, há uma metrópole fervilhante de micro-organismos, no núcleo da paisagem microbiana do corpo humano, o seco, ao qual o apêndice está ligado. Esse é o epicentro da vida microscópica, onde trilhões de indivíduos de pelo menos 4.000 espécies aproveitam ao máximo o alimento parcialmente digerido que passou pela primeira rodada do processo de extração de nutrientes no intestino delgado. As partes duras, fibras vegetais, são deixadas para os micróbios atacarem na segunda rodada. O cólon, que constitui a maior parte do intestino grosso, sobe pelo lado direito do tronco, sob a caixa torácica, e desce de volta pelo lado esquerdo. Esse local oferece moradia para cerca de 1 trilhão de indivíduos por mililitro em suas dobras e nas reentrâncias de suas paredes. Ali, eles recolhem os refugos de alimento e os convertem em energia, deixando os resíduos para serem absorvidos pelas células das paredes do cólon. Enquanto a maioria das células do corpo são alimentadas pelo açúcar transportado no sangue, a principal fonte de energia das do cólon são os resíduos da microbiota. Por isso, sem os micróbios do intestino, essas células estariam fadadas a definhar e morrer. Ó ambiente úmido, quentinho e pantanoso do cólon, em algumas partes totalmente desprovido de oxigênio, proporciona não apenas uma fonte de alimento para seus habitantes, mas uma camada de muco rica em nutrientes, capaz de sustentar sua população em épocas de escassez. Como os pesquisadores do PMH teriam que realizar uma cirurgia em seus voluntários se quisessem coletar amostras dos diferentes habitats do trato intestinal, eles encontraram uma forma bem mais prática de recolher informações sobre seus habitantes, sequenciar o DNA dos micróbios encontrados nas fezes. Em sua passagem pelo intestino, o alimento que ingerimos é quase completamente digerido e absorvido, tanto por nós quanto por nossos micro-organismos, restando somente uma pequena quantidade que deve sair na outra extremidade. As fezes, longe de serem os resíduos de nossa comida, são na
Maior parte bactérias, algumas mortas, outras vivas. Elas respondem por cerca de 75% do peso úmido das fezes, enquanto as fibras vegetais constituem cerca de 17%. A qualquer momento, seu intestino abriga cerca de 1,5 kg de bactérias. Mais ou menos o peso do fígado, cuja vida útil varia de meros dias a semanas. As 4.000 espécies de bactérias encontradas nas fezes nos dão mais dados sobre o corpo humano do que amostras de todos os outros locais reunidos. Essas bactérias são um indicador de nosso estado de saúde e da qualidade da nossa alimentação. Não apenas enquanto espécie, mas como sociedade e como indivíduo. O grupo de bactérias mais comum nas fezes é formado de bacteroides. Mas, como as bactérias de nosso intestino comem o mesmo que nós, a comunidade bacteriana intestinal varia de pessoa para pessoa. Entretanto, os micróbios do intestino não são só coletores, aproveitando nossas sobras. Nós também tiramos proveito deles, especialmente quando se trata de terceirizar funções que levaríamos muito tempo para desenvolver sozinhos. Afinal, por que se dar o trabalho de ter um gene para sintetizar a proteína que produz a vitamina B12, essencial ao funcionamento do cérebro, quando as bactérias Klebsiella podem fazer isso para você? E quem precisa de genes para moldar as paredes do intestino, quando as bacteroides já os possuem? É bem mais barato e fácil que desenvolvê-los do zero. Mas, como veremos adiante, o papel dos micro-organismos que moram em nosso intestino vai bem além de ajudar na síntese de umas poucas vitaminas. No início, o projeto Microbioma Humano examinou apenas a microbiota de indivíduos saudáveis. A partir do estabelecimento desse referencial, o PMH resolveu indagar quais são as alterações encontradas na microbiota de pessoas cujo estado de saúde é ruim, se as doenças modernas poderiam ser uma consequência dessas alterações, e em caso positivo, o que estaria causando esse dano. Será que distúrbios da pele, como acne, psoríase e dermatite, seriam indicação de transtornos no equilíbrio dos micróbios da pele? Será que a doença intestinal inflamatória, o câncer do trato digestivo e até a obesidade poderiam se dever a alterações nas comunidades de micro-organismos que moram no intestino? E, o que seria mais extraordinário, será que distúrbios aparentemente distantes dos centros de população microbiana, como alergias, doenças autoimunes e mesmo problemas mentais, poderiam ser causados por danos à microbiota? O palpite de Lihove no bolão em Cold Spring Harbor apontava para uma descoberta bem mais profunda. Não estamos sozinhos, e nossos caronas microbianos desempenham um papel bem maior em nossa humanidade do que jamais pensamos. Nas palavras do professor Jeffrey Gordon,
Essa percepção do nosso lado microbiano está trazendo uma nova visão de nossa individualidade. Uma nova noção de nossa ligação com o mundo microbiano. O reconhecimento do legado de nossas interações pessoais com nossa família e o ambiente no princípio da vida está fazendo com que paremos e reflitamos sobre o fato de que poderia haver mais uma dimensão em nossa evolução humana. Passamos a depender de nossos micróbios, e sem eles seríamos uma mera fração de quem somos. Mas o que significa ser apenas 10% humano?